Bom, galera do sétimo ano, tudo bom? No nosso último vídeo, nós falamos sobre os números racionais e como eles podem se apresentar, que são em forma de fração, números decimais ou em forma de porcentagem. No vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês como é que eu faço as operações matemáticas com esses números. Bom, em primeiro lugar, quando eu tenho dois ou mais números para eu fazer uma operação matemática, eles estejam escritos de forma diferente, a primeira coisa que eu terei que fazer é passar para a mesma forma. Se eu tenho um em forma decimal e em forma de porcentagem, eu posso passar ambos para a forma decimal ou ambos para a forma de porcentagem. Se eu tenho um em forma de porcentagem e outro em forma de fração, mesma coisa, eu teria que passar ambos para a forma de fração ou ambos para a forma de porcentagem. Só dá para nós fazermos o cálculo dessa forma, colocando a escrita da mesma forma, ou seja, utilizando o mesmo linguajar, tá? Eu vou começar com exemplos com números decimais, com a soma de dois números decimais. Os primeiros exemplos eu já coloquei na mesma forma escrita. Aqui eu tenho 10 inteiros e 25 centésimos, mais 4 inteiros e 86 centésimos. O importante a se fazer é colocar vírgula embaixo de vírgula e depois arrumar os números. Bom, 5 mais 6, 11, vai 1. 8 mais 2, 10, com 11, vai 1. 1 mais 4, 5. 1 com nada, 1. É uma conta simples, só que para eu ter atenção, para não dar errado, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Na forma de fração, primeira coisa que eu irei olhar, os denominadores são comuns? São o mesmo número? Se forem, ótimo. Eu vou repetir as frações, repetir o denominador e somar os numeradores. Se os denominadores forem diferentes, eu terei que fazer o MMC. Aqui eu sei 1/5 mais 2/3, denominadores diferentes. O MMC entre 5 e 3 é 15. 15 será meu novo denominador. O ideal é colocarmos logo para não esquecer. Fazer a operação, que é de mais. Depois vamos relembrar um pouquinho do MMC. Vou pegar o 15 e dividir pelo meu antigo denominador. 15 dividido por 5 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Esse cálculo que eu fiz aqui, eu vou multiplicar com o meu numerador para se tornar o novo. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Pronto, montei uma conta onde os denominadores são iguais. Agora, basta eu repeti-lo e somar os numeradores. 3 mais 10, 13. Terminei a conta. Na forma de porcentagem, é a forma mais fácil. 16% mais 40%. 56%. O que eu fiz? Coloquei 16 mais 40, que dá 56, e repeti ali o sinal de porcentagem. Na subtração, vou seguir no mesmo ritmo, tá? Número decimal, vírgula embaixo de vírgula, e vou fazer o cálculo normalmente. 42 inteiros e 50 centésimos menos 21 inteiros e 80 centésimos. Esse meu cálculo deu 20 inteiros e 70 centésimos. Se vocês colocarem a vírgula embaixo de vírgula e prestar atenção no cálculo, tem por que errar. Montei um novo cálculo aqui com as frações, com denominadores diferentes também. Pra gente relembrar um pouquinho o MMC, tá? 3 quartos menos 4 décimos. Bom, MMC entre 10 e 4 é 20. Para quem não lembra como faz o MMC, vou colocar aqui para vocês. Vou pegar os dois números, 10 e 4, e vou fatorar. Primeiro número que eu tenho que verificar se ele é divisível por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 4 dividido por 2, 2. Continua tendo algum número divisível por 2? Sim. 5 não é divisível por 2, permaneço com ele. 2 dividido por 2, 1.
Agora só é divisível por 5, né? Porque 5 é primo. 5 dividido por 5 dá 1. Meu MMC vai ser 2 vezes 2, que é 4, vezes 5, 20. Por isso eu encontrei, como meu novo denominador, o numeral 20. Só para a gente relembrar um pouquinho sobre o MMC, tá? Coloquei meu novo denominador, vou fazer a mesma coisa. Peguei o novo denominador, dividi pelo antigo. 20 dividido por 4 deu 5. 20 dividido por 10 deu 2. Agora eu vou pegar o 5 e multiplicar pelo numerador. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. Como eu tenho uma conta de subtração, coloquei o menos. Agora eu tenho denominadores iguais. Vou repetir o denominador e subtrair os numeradores. 15 menos 8, 7. Encontrei aí o resultado. Dando continuidade, vamos fazer a multiplicação dos números racionais. Aqui eu separei um número decimal e um número inteiro. Tenho 5 centésimos que multiplica por 6. Montei a conta, tá? 0,05 vezes 6. 5 vezes 6, 30. Fica o 0 aqui, vai o 3. 6 vezes 0, 0. Com 3 que foi, 3. 6 vezes 0, 0. Vou contar quantas casas decimais tem esses meus dois números. O de baixo é um número inteiro, não tem casa decimal. O de cima tem 2 casas decimais. Vou contar 2 vírgulas de trás para frente, para eu verificar onde que ela vai ficar. Qualquer número inteiro, a vírgula fica no final dele. Então, a vírgula estaria aqui. Contando 2 casas, 1, 2. Deu 30 centésimos. Também poderia fazer da seguinte forma. 5 centésimos vezes 6. Esqueço o 0. Vou fazer 5 vezes 6. 5 vezes 6 é 30, certo? Agora eu só vou andar com a vírgula. Vou verificar quantas casas decimais tem nos números. Como só tem um número com casas decimais, que é o de cima, que são 2, né? Vou caminhar com a vírgula. Tá aqui meu número inteiro. Vírgula está posicionada no finalzinho do número. Vamos andar 1, 2, da direita para a esquerda, né? Sempre. 30 centésimos, tá? Coloquei aqui 2 números decimais. 4 inteiros e 39 centésimos, que multiplica menos 36 centésimos. A regra de sinais será a mesma dos números naturais e dos números inteiros que nós estudamos lá na multiplicação e divisão. Sinais iguais sempre vai dar um número positivo. Sinais diferentes sempre dará um número negativo. E isso vai servir para minha multiplicação e para minha divisão, ok? Então, aqui eu sei que o sinal que está escondido é o mais com menos, já sei que meu resultado vai dar um número negativo. Melhor forma de eu fazer essa conta. Vou escrever as vírgulas, tá? Esqueci essa vírgula e esqueci essa daqui. Montei 439 vezes 36. Fiz essa multiplicação normalmente. Lá no final, deu 15.804. Agora, aonde fica a vírgula? Só eu contar as casas decimais dos números. E vou andar de trás para frente, ó. Primeiro numeral tinha 2 casas decimais. No segundo, 2 também. 2 mais 2, 4. Então, vou ter que andar 4 casas com a vírgula. 1, 2, 3, 4. A vírgula ficou aqui após o 1, tá? Então, primeira coisa, eu vou verificar o sinal. Se tiverem, vou verificar quais são os sinais. Se forem sinais iguais, vai dar um número positivo. Se forem sinais diferentes, vai dar um número negativo, tá? Depois, aqui eu coloquei 2 números decimais. Esqueci as vírgulas. Fiz o cálculo normalmente. Quando eu cheguei lá no final, olhei para os meus números decimais, contei as casas, aí sim eu ando com a vírgula, tá bom? Frações.
números racionais em forma fracionária. Como é que eu faço a multiplicação? Eu vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Aqui eu tenho 2/3 que multiplica 1/5. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Sempre quando terminar a conta, verifica se há possibilidade de simplificar. Bom, 2/5 não consigo simplificar. Permanece dessa forma. Aqui eu montei uma outra multiplicação com números escritos de formas diferentes. Forma decimal e forma fracionária. 2 inteiros e 7 décimos multiplica menos 2/5. Vou ter que escrever, vou colocar na mesma escrita. Vou colocar esse primeiro número, tá? Vai ficar 27 sobre 10. Que multiplica, coloquei dentro do parênteses para ficar uma forma mais organizada. Menos 2/5. Vamos lá para a regra de sinais? Mais com menos, meu resultado vai dar negativo. Agora eu vou multiplicar numerador com numerador. 27 vezes 2, 54. 10 vezes 5, 50. Irei verificar agora se há possibilidade de simplificar. Ambos os números são pares, então já sei que dá para simplificar por 2. 54 dividido por 2 deu 27. 50 dividido por 2 deu 25. Aí eu não consigo fazer mais nada. Não esquecendo menos aqui, tá? Que deu um número negativo. Bom, agora vamos à divisão dos números racionais. Primeiro, coloquei a divisão de 2 números decimais. Primeira coisa que eu irei verificar, regras de sinais, tá? Na multiplicação e divisão funciona a mesma regra. Sinais iguais sempre dará um número positivo, sinais diferentes vai dar um número negativo. Aqui eu tenho um número negativo e um número positivo. Já sei que meu resultado vai dar um número negativo. Bom, 2 inteiros e 14 centésimos que divide 2 décimos. Como é que eu faço essa divisão? A forma mais fácil de se fazer, pessoal, é passar para o número inteiro. Como é que eu passo para o número inteiro? Eu vou andar a vírgula até chegar o final do meu número, que é onde ela se localiza em um número inteiro. Só que tem um porém. Eu vou ter que caminhar essa vírgula com os 2 números da mesma forma. 2,14, eu sei que eu vou ter que caminhar 2 casas. No 0,2 é uma casa só. Mas, para eu fazer esse cálculo, eu vou verificar o número que eu vou caminhar a maior quantidade de vezes e vou utilizar nos 2. Então, aqui o número que eu vou caminhar a maior quantidade de vezes é o primeiro. Quando eu caminho 2 casas, ele se transforma no número 214. 2 décimos, por sua vez, seria uma casa só, que eu teria que caminhar para ele se transformar no número inteiro. Mas como estou fazendo uma conta, eu tenho que igualá-los. Se nesse eu andei 2 casas, nesse eu teria que andar também 2 casas. Andei uma casa, se transformou no numeral 2. Andando 2, vou incluir o 0. Então, essa divisão vai ser o mesmo resultado da divisão de menos 214, que divide 20. Tá ok? Quando vocês montarem a conta, vai dar 10 inteiros e 7 décimos. Menos com mais, vai dar um resultado negativo, conforme eu já falei. Na fração, quando eu tenho divisão de 2 frações, eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, quem está no meu denominador passa a ser o numerador e quem está no numerador passará a ser meu denominador. Aqui eu coloquei 5 sobre 12 dividido por 3 sétimos, né? 5 dozeavos. Vou repetir a primeira fração, tem que ser nessa ordem, tá? Repetir a primeira, 5 dozeavos, que multiplica. O 7, que era o denominador, passou a ser o numerador. E o 3, que estava aqui em cima, que era o numerador, passou a ser meu denominador. Agora é só fazer a conta, como eu expliquei anteriormente a multiplicação. Vou multiplicar numerador com numerador. 5 vezes 7 dá 35. 12 vezes 3 dá 36. Sinais iguais, são positivos.
Lá no final, o número é um número positivo. Para eu terminar, vou verificar se esse número eu consigo simplificá-lo. Não, não tem como simplificar. Então, eu termino aqui. Surgiu alguma dúvida em como fazer a conversão dos números racionais? Dá uma olhada no nosso videoaula anterior, que tem as conversões passo a passo. Tá bom? E até a nossa próxima videoaula.